Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Passam agora 9 minutos das 11 da manhã, está com a Boa Nova, pode seguir-nos aqui no FM 100.2 ou também no nosso site em radioboanova.pt. Esta altura também estamos em direto através do Facebook, porque vamos dar início ao programa Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece sempre à sexta-feira, com reposição ao domingo, agora num novo horário, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Nesta edição contamos com a presença do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Vamos, não tarda muito, olhar para a liturgia do próximo domingo, é o 29º domingo do tempo comum. Antes disso, saudar o Sr. Padre. Olá, Sr. Padre, seja bem-vindo à Boa Nova. Bom dia. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma vez mais com muito prazer que aqui nos encontramos para partilhar um pouquinho da vida da nossa comunidade e da liturgia do próximo domingo. É isso mesmo, Sr. Padre. Muito obrigada então também por estar presente aqui em mais uma edição na Rádio Boa Nova. Sr. Padre, já vamos então, entretanto, olhar para a liturgia, perceber quais são as principais mensagens que estão reservadas para o próximo domingo. No entanto, temos aqui algumas considerações a fazer, até porque estamos em pandemia Covid-19, foi ativado o estado de calamidade. Há mais alterações, mais condicionantes na vida da Igreja? Exatamente, isto é uma medida de calamidade que o país todo está a viver neste momento, condiciona de algum modo aquilo que era o percurso habitual, o que estávamos a ter habitualmente. Traz algumas limitações novas, portanto o culto, a liturgia pode continuar a celebrar-se dentro das igrejas, dentro dos espaços próprios. Agora estão mais limitadas as atividades fora do espaço próprio que é a igreja ou as capelas. Portanto, celebrações na rua, celebrações noutros espaços que não são próprios ou que não são a igreja, estão realmente condicionados. Que até aqui eram privilegiados, não eram? Exatamente. Os espaços no exterior, também o tempo permitia que assim fosse, mas eram privilegiadas as ações no exterior das igrejas ou capelas. Exatamente, era até mais aconselhado a missa campal, por exemplo. Mas neste momento, com as restrições que saíram, com a preocupação que não se facilitem as relações entre pessoas e entre grupos, então entendeu-se que não deveriam existir esses momentos noutros espaços que não a igreja, porque a igreja já tem o seu plano de contingência, digamos assim, tem os locais marcados, tem o número definido de pessoas. Garante-se a higienização das mãos, a utilização da máscara, o distanciamento social, porque tem os lugares marcados. Portanto, temos condições que garantem que as normas sejam cumpridas. No exterior agora vem realmente a limitação também de encontros de pessoas, não podem estar mais que 5 pessoas reunidas. Portanto, tudo isto é um alerta, sobretudo, para que todos ganhemos um bocadinho mais de consciência e que não facilitemos muito na questão da prevenção da transmissão do vírus. Felizmente aqui no nosso concelho as coisas estão tranquilas por enquanto, oxalá continue sempre assim, mas por isso também a chamada de atenção, e a Igreja nesse sentido quer ser um parceiro interveniente que intervém positivamente, portanto que ajuda a que as coisas se possam viver de um modo mais austero, mais rigoroso, mas ao mesmo tempo permitindo que a vida cristã e a vida da fé e a vida das pessoas possa continuar. A fé neste sentido eu penso que é um elemento constitutivo das pessoas, do crente, daquele que acredita, a sua relação com Deus, a sua relação com a comunidade,
Isso continua a ser permitido, agora com esta maior atenção para que não aconteçam situações de contágio nos nossos ambientes e nas nossas celebrações. Como é que olha também agora para esta nova obrigação de que os convívios familiares, nomeadamente também celebrações com batizados e casamentos, têm um limite máximo de 50 pessoas? Como é que olha para isso? Olho positivamente, aliás, em todas as nossas comunicações aos pais ou aos familiares, ou quando há algum evento deste, chamamos muito a atenção para que não venham pessoas de fora, que não convidem pessoas que estão noutros ambientes, porque isso é que pode trazer mais problemas. E como estes espaços são sempre encontros de pessoas que pode haver efetivamente diversas origens, de repente pode gerar-se situações de contágio. Portanto, eu penso que é uma medida de precaução razoável e que devemos também nós cumprir. Como é que iremos aqui por diante assistir a celebrações, nomeadamente estou-me a recordar do próximo dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, como é que acontecerá esta prática? A ida aos cemitérios vai estar permitida? Qual é que é a informação que tem? Portanto, nós iremos fazer as celebrações habituais na igreja. Então, a celebração da Eucaristia Dominical, que poderemos fazer. Depois, a visita aos cemitérios depende muito da autorização do município e das juntas de freguesia, que são os responsáveis pelos ministérios. Mas, para já, penso que irá ser delimitado o número de pessoas que podem estar nos cemitérios. Estou a fazer esta questão porque ainda hoje vi uma notícia em que numa localidade os cemitérios vão estar mesmo fechados. Julgo que será uma comunidade onde haverá mais casos de Covid identificados, mas se não houver nada de mais grave no Conselho, portanto manter-se-ão abertos. Sim, isto, como digo, não depende de nós. Agora, o conselho que damos é que evidentemente não vão todos ao mesmo tempo. As pessoas que, segundo as normas depois sejam definidas pelas autoridades locais, vê se pode ir ou não, quando as pessoas podem estar, portanto evitar agrupamentos, evitar estar todos juntos, não haverá romaria ao cemitério. Não vai haver romaria não vai haver, portanto esta é já uma medida que decorre deste estado de calamidade. Já está, portanto, eventualmente, se puder haver acesso ao cemitério, eventualmente, porque, aliás, no dia 29 as normas serão revistas, segundo... Sim, porque o estado de calamidade está assim até o final do mês, depois vai haver a reavaliação. E justamente na véspera do dia 1, portanto, se as coisas complicarem, pode ser que haja uma determinação de fechar mesmo. Se não houver, se for permitido estar e ir ao cemitério, nós não faremos nenhuma celebração no cemitério, mas os padres eventualmente poderão ir ao cemitério fazer a sua oração também pelos defuntos, mas não como uma celebração, né, que envolva pessoas. Portanto, o que aconselhamos efetivamente é que as pessoas vão não todas ao mesmo tempo, se puderem ir, que possam ir fazer também a sua devoção, a sua memória dos defuntos, mas com todas as precauções. Portanto, religiosamente não haverá nada nos cemitérios, faremos sim na igreja paroquial, de onde faremos a missa pelos defuntos. Muito bem. Sr. Padre, estamos nesta situação de calamidade, mas há celebrações já marcadas para este fim de semana da primeira comunhão e profissão de fé e também o crisma, não é? Exatamente, coincidiu que se tivesse sido na semana passada, estava bom tempo, não havia nenhum problema. De repente agora já não podemos fazer aquilo que desejávamos. Tínhamos pensado na possibilidade de fazer uma celebração campal mais ampla, num espaço em que não houvesse tantas dificuldades. Agora, com as normas de determinações, tivemos que mudar um pouquinho o que tínhamos pensado. Então, concretamente em Oliveira do Hospital, porque temos também um grupo grande de crianças que vão fazer a profissão de fé e a primeira comunhão. Então o que foi decidido foi que no domingo, que era o dia previsto, este próximo domingo, teremos as celebrações na igreja paroquial, 2 celebrações da primeira comunhão, 2 celebrações com a profissão de fé, justamente para que hajam menos pessoas na mesma celebração. Para dividir os grupos. Exatamente. E depois a missa paroquial deste domingo será por isso na Capela de Santana. Portanto, a igreja ficará para estas celebrações da primeira comunhão e da profissão de fé. A primeira comunhão de manhã com 2 celebrações, a profissão de fé à tarde com 2 celebrações, a Eucaristia paroquial será na Capela de Santa Ana, no horário habitual, às 10h30. Ou seja, para que a comunidade que não está diretamente ligada a estas jovens e crianças possam também ter a Eucaristia Exatamente. Normal, mas um pouco mais afastados. Exatamente. Isto para evitar justamente a circulação e os ajuntamentos. E depois pedíamos, era que todos os familiares e todas as pessoas que só possam ir 4 pessoas por cada criança. Os pais e os padrinhos, ou os que as pessoas entenderem. Portanto, a criança mais 4 pessoas, também como sendo o núcleo familiar, também a proximidade é permitida, mas teria então a limitação para a celebração.
As outras pessoas pedíamos que não andassem por ali a ver ou que vissem de longe, mas não estivessem no adro da igreja, justamente para evitar que haja depois aglomerações, porque no adro da igreja não podem estar mais que 5 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, vamos... Também estas celebrações são transmitidas através do Facebook. Sim, depois iremos fazer a transmissão, mas pronto, então o que pedíamos era isso, que as pessoas respeitassem, depois mesmo para as fotos e para o entorno familiar, terá que ser, as pessoas terão... Já nas suas casas, não é? Ou terão um jardim, poderão estar, mas respeitando esse número de 5 pessoas que se podem estar conjuntamente ao mesmo tempo. Portanto, é um número muito reduzido, Sr. Padre. Chegámos agora a esta questão de exatamente. Um número muito reduzido e a obrigação de uso de máscara mesmo na via pública. Exatamente. Sempre que haja nesses espaços o núcleo familiar poderá estar junto, mas isto é uma medida que me parece educativa, que é formativa. Quer dizer, é verdade que na escola as pessoas continuam a ter as suas aulas, portanto não cumprem essas normas, mas isto é o momento recreativo, o momento social, de onde se cruzam pessoas de diversas origens, então parece-me muito bem e nós vamos todos fazer esse esforço. Aliás, tive a oportunidade de estar em Fátima no dia 12 à noite e fiquei até admirado, porque havia círculos no chão. Estive num círculo. Estive num círculo, também fui com o padre Pedro, também estávamos num círculo. Portanto, no fundo, as pessoas estavam dentro de um círculo de família. Portanto, havia círculos com uma pessoa, com 2, com 3 ou com 5. O padre e o padre Pedro puderam estar no mesmo círculo. Mas depois, quando passou a Nossa Senhora, ninguém se deslocou. Era sempre todas as pessoas que iam ali aproximar-se, todos no seu sítio, ninguém se deslocou. Portanto, este é o sentido de maturidade que também nós cristãos somos chamados a dar e espero que nestas celebrações se possam também acontecer. Depois tínhamos no domingo a seguir, no dia 25, tínhamos previsto a celebração do Crisma. Temos um elevado número de pessoas que se vão crismar, que são 90. Tínhamos previsto já 2 celebrações com o Sr. Bispo no mesmo local. Também estávamos na expectativa de poder ser ao ar livre, senão seria um bocadinho difícil, mas pronto, dadas estas situações, então houve uma mudança. E assim vamos ter não 2, mas 4 celebrações. O Sr. Bispo virá no domingo de manhã, terá uma celebração às 9h30 e outra às 11h30, que será na Igreja de Lagares, porque é a igreja maior, que permite que haja uma maior número de pessoas e garantindo as normas de segurança. Então aí teremos 2 celebrações. E depois, no sábado anterior, no sábado 24, teremos outras 2 celebrações, e estas serão na Igreja de Oliveira do Hospital, com os adolescentes de Oliveira do Hospital ou das paróquias aqui mais próximas, permitindo que também as normas de segurança sejam cumpridas. Portanto, o Sr. Bispo estará no sábado? No sábado é Oliveira do Hospital da parte da tarde e no domingo de manhã em Lagares, para as paróquias da Cordinha, de Lagares, da Cordinha. Da Zona Norte, não é? Já tínhamos feito a divisão por grupos, portanto os grupos de Oliveira do Hospital podemos fazer Oliveira do Hospital porque não são muito grandes, portanto podem fazendo-se 2 vezes, e depois os outros farão 2 celebrações também na Igreja de Lagares, que é mais ampla, e aí poderão estar mais elementos, até 24 podem eventualmente celebrar. E assim poderemos fazer, felizmente o Sr. Bispo teve esta disponibilidade, e assim esperamos que no próximo fim de semana tenhamos estas celebrações importantes que estavam mais atrasadas, realizadas, e tudo com a segurança que é devida. Penso que mais importante que a celebração em si, porque podemos garantir que as coisas sejam bem e que não haja riscos. A grande dificuldade é justamente depois no encontro familiar, naquilo que é em casa ou na família. Então é o mesmo pedido que as pessoas... Todos têm que ser responsáveis, não é? Exatamente, e que não convidar as pessoas que estão fora na medida do possível, e se convidarem, terem as garantias de segurança para que não haja, a partir deste evento, focos de contágio. Isso era muito interessante. É isso que não se quer, não é? Exatamente. Na igreja nós podemos garantir, no contexto familiar, pedimos muito à responsabilidade das pessoas e que evitem efetivamente, ou que não convidem pessoas que estão fora, porque a gente nunca ninguém sabe, não é? Mas aqui, como não há casos, se vierem bem de fora, então evitar que isso possa acontecer. Seria muito bom. E assim, a celebração da fé, aquilo que é importante, que é o sacramento, pode realizar-se na mesma. As pessoas podem receber o dom do seu Espírito Santo, ser fortalecidas para um testemunho de vida cristã, e oxalá isso possa acontecer, mas também relativizando a parte social, a parte festiva, que também é importante, mas neste caso pode-se fazer, mas de uma maneira mais restrita, para que assim, com responsabilidade, possamos viver também o nosso caminho de fé. Que seja assim, Sr. Padre. Vamos então olhar para a liturgia deste domingo, 29º. Sr. Padre, então olhando para a liturgia, a primeira leitura é pelo profeta Isaías, que nos mostra que Deus pode servir-se dos pagãos para realizar a sua obra. É realmente a primeira leitura de hoje, do capítulo
45 do profeta Isaías, tem um texto muito especial, porque o povo de Israel estava no exílio e depois deu-se serviço do rei pagão, digamos assim, para proteger o seu povo e enviá-lo de novo para o seu país. Ele permitiu que o povo de Israel regressasse a Jerusalém, à terra de Israel, e permitiu que reconstruíssem o templo. Portanto, foi um momento de graça. E o texto desta leitura fala de uma eleição para este rei pagão, em que Deus também o escolheu e anuncia-lhe algo muito especial. Diz: por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Diz ao rei pagão o que diz agora a cada um de nós. Esta leitura aplica-se a cada um de nós e é muito bela. Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso. Eu chamei-te pelo nome, quer dizer, Deus conhece a cada um pessoalmente. Quando tu ainda não me conhecias, eu escolhi-te. Tu não me conhecias, mas já te escolhi e chamei-te pelo teu nome. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus, não há ninguém mais. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Portanto, dá um modo a dizer que escolheu este rei para que ele se desse conta que Deus é único e que é através dele que Deus vai atuar em favor do seu povo, que é o povo de Israel. Então, de algum modo, é esta a afirmação do monoteísmo judaico e que também os outros países, os outros povos são chamados a reconhecer como o Senhor, o único Deus de Israel, que no fundo o único Deus de todos os povos. Portanto, bonito, ainda hoje continua a ser assim. Deus pode servir também de uma pessoa que não tem fé para lhe transmitir uma mensagem e para que o povo de Deus seja enriquecido com dons, com um caminho de autenticidade, um caminho humano de valores verdadeiramente importantes, que pode vir não só pelos que são da Igreja, pode vir também por qualquer pessoa de boa vontade a quem Deus possa manifestar o seu santo nome, a sua vontade, a sua revelação, e pode escolher alguém que faça alguma obra muito meritória, ainda que não seja da Igreja. Portanto, Deus tem este Pai universal, Pai de todos, e que serve de todos para querer construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno e chamar a todos à verdadeira fé, de onde Ele é o único Deus. Muito bem. Sr. Padre, passamos então à segunda leitura, o início da primeira carta aos Tessalonicenses. São Paulo fala da eleição por Deus desta comunidade. Portanto, acaba por haver aqui também uma ligação à primeira leitura. Exatamente. No fundo, São Paulo passou por Tessalónica, evangelizou, criou ali uma pequena comunidade e depois houve alguns problemas, porque era uma comunidade mais de saída daqueles que tinham cultura grega. Os judeus, muito fiéis à lei, fizeram ali uma espécie de perseguição, e então Paulo escreve-lhes recordando-lhes que eles foram escolhidos por Deus. E se têm fé foi porque Deus os escolheu através do seu ministério, mas é Deus a que é o autor da fé, Deus a que escolhe, a eleição vem de Deus. E então chama-os para que continuem firmes nesse caminho que iniciaram. E depois diz também uma coisa muito interessante: o nosso Evangelho não nos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Portanto, a evangelização é através do anúncio do Evangelho, mas depois também havia sinais. Quais eram estes sinais? Poderia ser algum milagre de cura de alguma doença, que às vezes acontecia ou pode acontecer, a pessoa de repente recupera a saúde. Mas os sinais poderosos é quando há mudança no comportamento social. Aí é que é o sinal poderoso. É pessoas que eram egoístas, que viviam focados nos seus negócios, nos seus interesses, que de repente descobrem que há um outro horizonte e tornam-se pessoas sociáveis, tornam-se pessoas que ajudam os outros, pessoas caritativas, quando no meio das pessoas que aderiram à fé se criaram novas relações de amizade e de amor e de entreajuda e de caridade de uns com os outros. Esses são os grandes sinais. Eu diria que o mundo de hoje está à espera de ver estes sinais poderosos do Evangelho, em que a pessoa que acredita, porque acredita, transforma o seu modo de viver. Passa a ser uma pessoa fraterna, passa a ser uma pessoa de palavra, passa a ser uma pessoa justa, passa a ser uma pessoa que é coerente,
e que sai da maldicência, que sai da intriguice. Por vezes nem se percebe muito bem o porquê dessa alteração de comportamento, mas lá está, serão os sinais que vêm de Deus e que levam à alteração por parte dessas Exatamente. pessoas. Se há uma pessoa que está doente, uma pessoa que falece, a pessoa sem fé desespera-se, sofre, grita, fica na desesperação. A pessoa de fé pode ficar serena, pode assumir essa atitude de um outro modo. Isto foi o que cativou o desenvolvimento do cristianismo. Era o testemunho dos cristãos que os outros diziam: como é que é possível que tu vivas dessa maneira e ames dessa maneira e tenhas tanta esperança quando eu não tenho, quando eu não sou capaz, quando eu vivo tudo centrado em mim? O que é que tu tens? Então eles diziam: não, eu tenho a Cristo. Cristo transformou-me. Hoje parece que se perdeu um bocadinho este dinamismo. As pessoas têm a Cristo, é como se não tivessem. É uma coisa muitas vezes formal. Então o convite é o mesmo. Deixa que os sinais poderosos se manifestem também na tua vida, através da transformação e através da minha vida, através da transformação que o Espírito Santo opera naqueles que acreditam. Se eu deixar, agora, se a minha fé é uma formalidade, é uma tradição, são palavras e não tem estas obras poderosas, estes sinais em que Deus efetivamente atua, não cativa ninguém. E acabamos, mas é por ir perdendo esta vivência, esta tradição cristã acaba por se diluir, e hoje estamos num mundo absolutamente dominado pela não-fé, pelo não-Deus, pela matéria, pelo prazer, mas de onde o egoísmo é o centro, de onde os valores do mundo parece que são mais importantes. Então aquilo que quer acreditar é chamado a redescobrir a Deus como um ser pessoal que tem poder de transformar a vida. Isso aconteceu nesta comunidade, e Paulo recorda para que as pessoas se mantenham firmes na fé que receberam e não se desviem por outros caminhos. No Evangelho por São Mateus fala-nos daqueles que estavam contra Jesus e que quiseram passar-lhe uma rasteira. Isso é também uma das mensagens principais desta liturgia, mas é algo que vamos vendo aqui além, na comunidade. Exatamente, e Jesus acaba com esta fórmula famosa: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que é que aconteceu? Havia um grupo que estava contra Cristo e então interpelou-o de uma maneira assim muito, muito concreta, dizer: devemos pagar o tributo a César ou não? Quer dizer, se dizes que não, os romanos estão contra ti. Se dizes que sim, és aliado dos romanos, estamos todos contra Jesus. E então Jesus, de uma maneira hábil, delicada, encontrou uma resposta muito airosa para este dilema. E até perguntou: por que me tentais, hipócritas? Estão a ser falsos comigo. Diz: dai-me uma moeda do tributo. E dá-lhe uma moeda. E perguntou: então de quem é esta inscrição? Seria um denário romano ou uma moeda romana? Isso é de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, quer dizer, a vida cristã vive no meio da sociedade. Não temos que ser exclusivamente a romper com tudo e agora sou só Deus. Não, Deus vive com os cristãos, vive na nossa vida. Deus quer iluminar na nossa vida. Há uma dimensão que é material, que é da organização social, que é das leis públicas, que é da organização social, que é de relações de trabalho. Portanto, há uma lei que somos chamados, sobretudo, com uma lei que tem que ser justa, não é? Se é uma lei que atende contra os princípios morais, que pode haver. Por exemplo, o cristão pode-se pensar: a lei da eutanásia é uma lei justa ou uma lei injusta? Temos que ver, não é? A lei do aborto é uma lei justa ou uma lei injusta? Temos que ver. Mas o que é a lei justa, a sociedade deve seguir. Depois, a Deus o que é de Deus. Portanto, dar a Deus aquilo que é o louvor, aquilo que é a fé, aquilo que é o sentido da vida, aquilo que orienta as relações temporais. Isso é o que somos chamados a saber viver. Portanto, há uma parte que é de César, que é, digamos assim, a parte do mundo, e há outra parte que é de Deus. O problema de hoje da nossa sociedade é que vai tudo para César. Eu dou tudo para César, tudo para o bem material, tudo para o mundo, tudo para o poder, tudo para a riqueza, vai tudo. E o Senhor: não, dá a Deus o que é de Deus. Não retires a Deus aquilo que pertence. E o que é que pertence a Deus? Pertence o coração humano do homem, pertence o sentido da vida, pertence a força de amar, pertence o dinamismo espiritual, pertence uma visão global da vida, de onde o Senhor é a origem e a meta. E isso é que realmente é importante. Aproxima-se todos os santos e os cheios de fundos. Depois deste mundo todo, há ainda Deus que nos acolhe e que nos dá a vida eterna. Portanto, este sentido penso que é o que Jesus quer apresentar e que é muito bonito, de saber viver neste mundo em relação com as realidades temporais, mas acolhendo também aquilo que é a realidade eterna que está em cada homem.
Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa Palavras de Esperança. Lembrar que temos reposição no domingo às 10 da manhã e é sempre habitual também ficarmos com uma sugestão musical. O que é que propõe para o fecho do nosso programa de hoje? Então, hoje proponho uma canção africana, o Pai Nosso africano, cantado nos alguns idiomas locais, muito bonita, com uma orquestra, portanto uma coisa muito bem conseguida, e que vem também em memória da recente encíclica do Papa Francisco, Tutti Fratelli, todos somos irmãos. Então vamos acolher com alegria este canto dos nossos irmãos africanos. Já estamos a ouvir de fundo este canto Pai Nosso em dialeto africano. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui na Boa Nova em mais este programa. Foi um prazer. Então um bom dia para a Liliana e para todos os nossos ouvintes e que a fé continue também a iluminar-nos e a acompanhar-nos. Que seja assim, Sr. Padre, muito obrigada. Terminamos assim este programa Palavras de Esperança com a sugestão musical. Até um próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10h. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.